Vamos ao término da nossa leitura de hoje, amados. 2 Coríntios, capítulo 7 e o capítulo 8. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. A alegria de Paulo por causa da vinda de Tito e o bom efeito da sua primeira epístola. Recebei-nos em vossos corações. A ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Não digo isso para vossa condenação, pois já antes tinha dito que estais em nossos corações para juntamente morrer e viver. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação e transbordante de gozo em todas as nossas tribulações. É o que eu sempre digo, não é, amados? Como a gente precisa ainda crescer. Hoje uma pessoa me disse assim, Jesus levou a nossa irmã Fabiana, é porque ela estava preparada, é porque ela já tinha aprendido tudo o que precisava. É certo mesmo. Eu ainda não aprendi com essa lição aqui. Estou lutando para aprender a ter gozo nas tribulações. Por quê? Mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados. Por fora, combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, oh glória a Deus, nos consolou com a vinda de Tito. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudações, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo, ou seja, a primeira carta aos Coríntios, é isso que ele está dizendo. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento, para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Ou seja, amados, vamos parar aqui um minutinho, se não der para a gente ler todo o capítulo 8, como a gente está adiantando bem a leitura, para não ter perigo de chegar no final do ano, né, se o Senhor nos conceder vida até lá, o apóstolo Tiago, ele disse assim, olha, não diga, amanhã eu vou fazer tal coisa, o ano que vem eu vou fazer tal coisa, e amanhã eu vou para tal lugar, por quê? Não diga assim, diga se Deus quiser e se vivermos até lá, porque de outra forma é orgulho purinho, soberba. Por que ele está dizendo, amados, que a tristeza segundo Deus, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Quando o seu coração está triste, está assim meio que cabisbaixo, não entende o porquê daquela tristeza, é pecado, viu? Infelizmente. É dura a palavra, não é? Mas é pecado. É o pecado que está lá no fundo do coração, é uma mágoa, raiz de amargura, enfim, é um pecadinho, é uma mentirinha pro gasto, e aí vai, entendeu? Mas só que a tristeza que o próprio Espírito Santo que habita em nós se entristece e a gente passa a ficar triste, é para arrependimento. Então a tristeza, segundo Deus, é aquela tristeza que você não entende o porquê. Aí você pede ao Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno.
Então é isso. Bateu a tristeza? Entra na presença do Senhor. Senhor, o que eu falei? Onde eu machuquei o meu irmão? Com qual palavra? Aí você vai se lembrando, o Espírito Santo vai te fazer lembrar. E se for preciso, peça perdão. Por que não? Melhor não ofender, não é verdade? Ontem meu esposo pregava sobre isso na nossa congregação. O melhor é ficar com a boca fechada, calada. Mas não deu? Falou? Não vigiou? Peça perdão. A palavra do Senhor diz ali em Provérbios, agora não me lembro o capítulo, mas diz assim, como a flecha que acerta o alvo, assim é a palavra maldita, ou seja, não volta atrás. Mas você pode voltar e pedir perdão. Amém? É isso, que palavra maravilhosa. Se a gente fosse meditar em cada versículo, como diz, um ano não daria, com certeza, né? Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, que, segundo Deus, fostes contristados, aqui está não de interrogação, mas de exclamação, fostes contristados, né? Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança. Em tudo mostrastes estar puros neste negócio. Ou seja, aqui já tinha acontecido, tinha havido conversão em corações que até então, na primeira carta, não havia na totalidade, vamos dizer assim, né? Portanto, ainda que vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus. Por isso, fomos consolados pela vossa consolação e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recriado por vós todos. Ou seja, Tito estava muito triste ali entre os coríntios. Porém, eles, com saudades de Paulo, recriou, ou seja, fez com que Tito se alegrasse no Senhor, mesmo diante da circunstância, em ver Paulo preso, né? Então, aquele povo já estava aprendendo o amor, não é verdade? Por quê? Se em alguma coisa me gloriei de vós, para com ele, não fiquei envergonhado. Mas, como vos dissemos, tudo com verdade, também a nossa glória para com Tito se achou verdadeira. E o seu entranhável afeto para convosco é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos e de como recebestes com temor e tremor. Regozijo-me, palavrinha difícil, né? Regozijo-me, ou seja, uma alegria sobre alegria, de em tudo poder confiar em vós. Oh, glória a Deus! O celular hoje está cooperando, estamos com 8h24, vamos continuando. A coleta para os cristãos pobres da Judéia, capítulo 8. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como, em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, aqui ele abre e fecha aspas, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acabe essa graça entre vós. Portanto, assim como em tudo sois abundantes na fé e na palavra e na ciência e em toda diligência e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nessa graça. Não digo isto como quem manda,
mas para provar, pela diligência dos outros, a sinceridade do vosso amor. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que, pela sua pobreza, enriquecesseis. Jesus se fez pobre, amados, para que a gente se tornasse ricos, ricos da graça de Deus, porque dinheiro e fama aqui tudo passa. Basta o Senhor cortar o nosso fôlego de vida. Fala para nós assim: chegou o seu dia, vem para cá. Pronto, fica tudo aí. Tudo que é dinheiro, tudo que é fama, tudo de bom que o mundo pode, que a pessoa pode desfrutar desse mundo, fica tudo aqui. Tiago disse: olha, é certo que nada trouxemos para esse mundo, nu aqui chegamos e também nada daqui levaremos. É tremendo. Eu amo o livro de Tiago. Daqui uns dias nós vamos estar lá. Em nome de Jesus. E ele continua dizendo: e nisso dou o meu parecer, pois isso vos convém a vós, que desde o ano passado começastes, e não foi só praticar, mas também querer. Agora, porém, completai também o já começado, para que, assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Porque, se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem e não segundo o que não tem. Mas não digo isso para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para igualdade. Neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Como está escrito: o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Mas graças a Deus, que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito, pois ele aceitou a exortação e, muito diligente, partiu voluntariamente para vós. E com ele enviamos aquele irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado em todas as igrejas. E não só isto, mas foi também escolhido pelas igrejas para companheiro da nossa viagem, nessa graça que por nós é ministrada, para a glória do mesmo Senhor e prontidão do vosso ânimo. Evitando isto, que alguém nos vitupere por essa abundância, que por nós é ministrada. Pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Com eles, enviamos também outro nosso irmão, o qual, muitas vezes e em muitas coisas, já experimentamos ser diligente, e agora muito mais diligente ainda, pela muita confiança que em vós tem. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. Portanto, mostrai para com eles, perante a face das igrejas, a prova do vosso amor e da nossa glória acerca de vós. Oh, quanto amor! Quanto amor esse nosso irmão Paulo tinha pelas igrejas que ele fundara, não é verdade, amados? Segundo aqui as cartas, foram 13 igrejas, mas a Bíblia não dá um relato exato se foram apenas essas. O certo é que, na certeza pela palavra, foram 13 cartas que ele enviou àquele povo. Que nós, amados, possamos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esse sentimento também Paulo teve, porque ele se entregou por amor ao Evangelho. A palavra do Senhor diz ali em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem,
humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, oh aleluia, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu senti de falar esse versículo para você. Esses versículos eu tenho na minha mente, porque eu amo essa palavra, para que você possa entender que mais bem-aventurada coisa, como esse povo estava doando, é dar do que receber. Mais bem-aventurada coisa é servir do que ser servido. Muitos reclamam, né? Ah, eu só sirvo, os filhos e tantas pessoas, mas é mais bem-aventurado aquele que serve. Sabe por quê? Porque aquele que está servindo é porque ele está com saúde, é porque ele está caminhando, é porque ele tem vigor. Enfim, quando nós não temos nada disso, amados, não tem como servir a ninguém. Então faça como Jesus. Tenha o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus e amanhã, ou melhor, logo mais na madrugada, vamos estar lendo o Salmo 111, para a glória do nome do Senhor. Esteja aí, se possível, acordado entre 3 e 4 da manhã para você orar com a gente, tá bom? Que Deus te abençoe, Deus te guarde, fique na paz do Senhor Jesus. A tristeza bate um pouquinho no nosso coração. Eu conheci a nossa irmã Fabiana só mais assim de vê-la aqui ministrando a palavra, louvando ao Senhor no nosso templo central. Foi maravilhoso. Foi a última vez, a primeira e a última vez que a vi pessoalmente. E senti muito gozo do céu ouvindo ela louvar e contar os testemunhos. Mas aprove ao Senhor recolhê-la. É porque o fruto estava maduro. Amém? Continuemos a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, pregando em tempo e fora de tempo. Até amanhã, na paz do Senhor.